A mulher sábia edifica a sua casa, mas o quanto está faltando de mulher edificadora, mulher construtora, porque edificadora é a que constrói. Não é a ideia que o feminismo quis jogar, porque é assim que é a serpente. Tem uma coisa limpa, bonita, bela, aí a serpente vem com conversas distorcidas e isso parte de dentro da igreja. O pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o céu? Satanás não tem se levantado fora das igrejas, ele tem se levantado nos púlpitos das igrejas para soltar, liberar veneno, coisas monstruosas para a vida das pessoas. É a mulher construtora, é a mulher que faz, é a mulher que desenvolve. Ela tem um campo de ação gigantesco, sendo mulher, sendo esposa, sendo mãe. Mas aí as mulheres voltam o ouvido delas para a serpente, e aí a gente encontra uma mulher como essa de hoje, do vídeo de hoje, com os olhos inchados de tanto chorar. Adivinha por quê? Eu quero que você venha comigo para você descobrir o que foi que ela fez. Eu sei que a maioria já imagina. Botou chifre no marido, traiu o marido. Ela foi conversar com outro cara, tramar com outro cara, enquanto ela ainda estava com o marido dela. Mas aí ela fala que foi o cara que foi lá na porta dela para destruir a vida dela, ficou enchendo a cabeça dela, e ela era inocente, ela não tinha noção do que estava acontecendo, e ele enganou ela. Então o outro cara que foi errado. Presta atenção. A gente olha, a gente fica com dó porque a pessoa está chorando, mas ela tem de ter dó dela primeiro, e as mulheres não estão tendo. Não tem um pingo de sabedoria, tolice. Olha, escuta o que ela vai contar. Nós estávamos um bocado de tempo, ele veio até separar do pai do meu filho por causa dele. Ele fez eu separar do pai dos meus filhos, foi ele que fez. Então ela tem algum problema, porque ela não foi capaz de impedir isso. O outro foi fazendo com a vida dela e ela foi deixando assim. É se colocar numa posição menor do que o que já está. Não tem nem como a gente expressar o tamanho da pequenez que a pessoa se leva. Você se separou do pai dos seus filhos para ficar com ele. Foi que ele ficou todo dia lá na minha porta me infernizando. Então, enquanto ela estava com o pai dos filhos dela, ela ficava com esse cara na porta. Então ela recebia, ela dava ouvidos. E aí o que deu ela dar ouvidos? Ele para mim separar do meu filho, e não, ele não me queria. Sim, por que foi que ele bateu em você? Porque ele ficou dizendo pra mim que eu estava namorando com os machos na minha casa, lá em casa. Eu tinha ido deixar meu menino lá em cima da pista para pegar o carro, para viajar para onde a minha irmã, e ele já veio com saliência. Então, ela traiu o marido dela com ele. Então, o que ele acha que ela é? O que ela fez, a conduta dela de receber outro homem, já de estar programando uma vida melhor, né? Um degrau a mais para si, enquanto estava com o marido e com os filhos. Ela deixou até os filhos para ficar com esse outro homem. Não foi só o marido que ela deixou. Foi deixar seu menino de bicicleta. Lá em cima da pista. Aí você deixou o menino, voltou, ele já foi logo te julgando. Foi, quando eu cheguei em casa, ele chegou batendo lá na porta lá. Ei, tu abre aqui a porta, eu vim deixar tuas coisas, vagabundo. Todo nome lá. Eu vim aqui na casa dele pegar o resto das minhas coisas. Ele não deixou, sabe? Me empurrando logo pra fora, puxando assim pelos baixos, derrubando eu no chão. Rapaz, mas que situação. Vocês ficaram ainda uns 2 anos, 3 anos juntos? Nós ficamos 2 anos e pouco, um mês. Aí você só quer que a viatura venha pra ir até lá e pegar suas coisas e levar pra sua casa. É isso? Aí tá agora aqui na rua, ó. As coisas dela, parte das coisas dela dentro da casa do cara, um bocado de coisa ele botou pra fora, jogou as coisas dela pra fora. Você vê a condição que a pessoa se coloca. O que o marido dela, o ex-marido dela passou. Imagina o sofrimento que ela provocou na vida do ex-marido, o sofrimento que ela provocou na vida dos filhos e que ainda vai provocar, porque às vezes a pessoa demora a aprender com os próprios erros. É melhor aprender com os erros dos outros. Por isso a gente analisa isso daqui, que as mulheres percebam o que a serpente está fazendo nesse tempo, porque, gente, não é brincadeira, não. A gente
tem de aprender com o erro do outro para não ter de aprender com o erro da gente, que aí é mais sofrimento. Ele tem direito de ser preso, porque ele já tem costume de bater em mulher. Tu já sabia quando tu se afrontou com ele, que ele batia em mulher? Depois que eu me saber que as pessoas lá da rua estavam dizendo pra mim que ele bateu até numa tal de Fabiana, ele quebrou foi a cabeça da Fabiana, que ela foi parar foi em São Luís. Ele quebrou já a cabeça de uma mulher. Não deveria, certo ou errado, esse tipo de conduta nem da mulher para o homem, nem do homem para a mulher, tende a acontecer e é uma conduta errada. Geralmente, homem descontrolado, desequilibrado, é que faz isso premeditadamente. Muitos homens fazem por causa da encheção da mulher, mas a característica mais forte do homem é saber a hora de atacar. Mansidão, ser a pessoa mais mansa. Mansidão é saber a hora que você tem de avançar, que você tem de agir para proteger, para defender ou se defender. Essa é a condição. Não para subjugar e provocar o mal. Deus sempre condenou quando você provoca o mal, deliberadamente. Ele tinha uma ex-mulher que ele quebrou a cabeça dela. Foi. O nome dela é Fabiana? Aí tu só foi saber disso aí depois que você juntou com ele? Foi. Nossa, como é seu nome? Jane. E o jeito que ela fala, né? Tá com esse choro, né? E o nome é Jane, né? Então, olha, a Jane procurou para a vida dela um sofrimento que ela não precisava trazer para a vida. Trocou um homem bom. Por que que ela trocou? Aquele homem que ela estava com ele, por que que ela foi, enquanto estava com um homem, conversar com outro? Aí você olha para a pessoa, ele me bateu, tá lá com os olhos inchados de tanto chorar, mas você vai ver o passado dessa pessoa, o que que ela fez, o que que ela fez com ela mesma, o que ela fez com o marido, o que fez com os filhos. Não é azar, não é o outro que é mal. Nós muitas vezes somos mais mal para nós mesmos do que qualquer um outro. Toda escolha tem um preço. De repente, você está vivendo uma vida excelente e aí você joga aquela vida no lixo e faz o mal. E quem planta vento, colhe tempestade. Na maioria das vezes, o diabo não precisa fazer nada com a gente, porque a gente é que faz mesmo. A gente tem de saber ter sabedoria na nossa vida, ir para a direção da palavra de Deus, construir a sua família, fortalecer a sua família, permanecer casada. Casar, a maioria das mulheres querem, mas permanecer casada, esse que é o problema das mulheres, a insatisfação crônica. Elas estão num casamento galgando algo melhor para a vida delas. Por que que esse empoderamento não atinge a mulher? Para fazer como muitos homens fazem, eles vão viver a vida deles e eles mesmos fazem o crescimento e o desenvolvimento deles. Nós temos de olhar para essas coisas que acontecem e tirar lições preciosas para a nossa vida, nos fortalecer. A gente não quer aqui xingalhar essa mulher, mas é fortalecer, é crescer, é se desenvolver. Quais foram os erros dessa mulher? Abandonar o homem que a amava, amava a sua casa, amava a sua família, ela não trabalhava fora, ele provia todos os recursos para a família. Depois, olha o que aconteceu, não é? A falta de discernimento levou ela para que condição? A cegueira espiritual. E na cegueira espiritual vem outras condições. Você abre portais espirituais para demônios. Amor é uma construção. Você que constrói ou destrói o amor. Amor é diferente de encantamento, de paixão, de fogo. A minha avó dizia, quando a gente usa esse termo, minha avó dizia, que você está querendo dizer que era uma coisa que o pessoal lá do passado dizia, né? Amor que começa com fogo, termina com cinza. Cuidado! Essa mulher trocou estabilidade por quê? Por encantamento, por fogo. Não foi azar, foi desobediência. Olha, o que você acha quando uma mulher decide deixar o marido? Eu penso que quando ela decide deixar o marido
O inimigo já tomou a mente dela, já tomou posse da cabeça. Deixa aqui nos comentários. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Crescimento é desenvolvimento, é fortalecimento. Um homem que se conhece, que tem convicção do seu poder, do seu lugar estabelecido por Deus, que conhece isso dentro da palavra de Deus, se firma de tal modo que dificilmente ele será abatido, derrubado, porque a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levanta. Nós somos imperfeitos, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nos fortalecer e sermos capazes de não permanecer prostrado e caído, porque algumas porretadas da vida são extremamente violentas. Eu imagino o tanto que o marido dessa mulher desse vídeo sofreu. Olha, ou também, né, nos apoie para que a gente continue produzindo esse conteúdo. Nos apoie entrando no Apoia-se e nos apoie também entrando no Seja Membro. Se cadastra no Seja Membro, faz parceria com a gente, nos ajuda. A gente precisa da sua ajuda mais do que nunca para continuar produzindo esse conteúdo aqui. E que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.